Por apenas 50 centavos você pode concorrer a uma linda camisa do Fluminense personalizada. Para você concorrer, link fixado aqui nos comentários por apenas 50 centavos. Não perca essa oportunidade. É isso mesmo que você leu. Minha voz não tá 100%, mas eu preciso te dizer que eu vim correndo pra cá, nem camisa do Fluminense, sou a camisa que eu ia dar uma volta com o Murilo, porque nós, Jornada KTO 1902, apuramos que Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, não é o Pablo Marçal lá, o candidato a prefeito, não. É o Marçal, Fernando Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, está quase que a caminho do Fluminense. Ok? Quase que a caminho, dá pra dizer isso. Negociações consideravelmente avançadas. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor. Se você quiser dar aquela moral deixando um like aqui embaixo, você pode dar aquela moral, tá, pra gente. Se você quiser também vir aqui embaixo e se inscrever no Raiz Tricolor, isso ajuda bastante a gente. Vamos lá, tá? A notícia ela foi apurada por mim, pelo Vitor Lessa e pelo Cauã Tinoco, né? O trio do Jornada KTO 1902. Se inscreva no Jornada KTO 1902 também, tá? E o Vitor Lessa e o Cauã já soltaram essa notícia no Twitter, eu tô trazendo aqui no YouTube também. O Fluminense negocia com o Marçal, diretamente com o jogador, que não... O Marçal, você pode até pensar, Gabriel, que Marçal é esse? É o do Botafogo, né? É, exatamente. Ué, mas o Marçal não pertence ao Botafogo? Não, o contrato dele tá se encerrando agora. O contrato dele se encerra agora em dezembro, ele ficaria como agente livre, né? Sem contrato pro ano que vem. E, a partir disso, o Fluminense ele foi oferecido ao Fluminense, e o Fluminense é um dos times que mais tem interesse na contratação dele, e nesse momento negocia com o lateral esquerdo. É a principal meta do Fluminense ter o Marçal para repor o Diogo Barbosa, que está de saída pro Fortaleza. O Pablo... Vai ser difícil não chamar de Pablo Marçal, tá? Mas vamos lá. O Fernando Marçal tem 35 anos, faz 36 agora no início de fevereiro, pertenceu ao Botafogo, né? Jogou no Botafogo de 2022 para cá, fez parte daquela primeira leva de contratações um pouco mais ousadas a partir da compra da SAF pelo John Textor. Foi titular ao longo do resto do ano de 2022 e foi titular do Botafogo também em 2023. Já no ano de 2024, ele, que já tinha uma passagem pela Europa bem longa, né? Ele passou um bom tempo em Portugal, chegou a jogar por 4 temporadas no Lyon e por 3 no Wolverhampton. Nesse ano de 2024, ele já não foi mais titular do Botafogo. Tem alguns poucos jogos como titular. Quem assumiu a posição de fato e de vez foi o Cuiabano, né, lateral que veio do Grêmio e que fez um bom ano, por sinal, na equipe do Botafogo. Bem, o Marçal tá se encerrando o contrato, faz parte da lista de jogadores que o Botafogo não vai ficar. Foi o Cuiabano na primeira parte, o Alex Telles na segunda parte do ano, né? Eu tava esquecendo do Alex Telles aqui que foi contratado. O Marçal não fica no Botafogo e o Fluminense o tem como um nome que agrada e que está em negociação com o Fluminense para 2025. Outro nome que o Cauã Tinoco acabou trazendo também, que a gente foi apurar, é o do Lucas Esquivel, do Atlético Paranaense. E esse é uma outra pegada completamente diferente do Marçal. O Marçal é um jogador já bem mais experiente, já mais perto do final da carreira, que tem uma experiência grande na Europa e que vem de uma temporada que não foi tão bem e que custaria pouco, porque vem de graça, né, na compra, mas teria um salário mais alto, porque é um jogador já mais experiente com muita rodagem. Então esses salários costumam ser altos. O Lucas Esquivel é uma outra pegada. Por quê? No caso dele, ele é um lateral de 23 anos, né? De 2001, da mesma idade do André, por exemplo. Pertence ao Atlético Paranaense atualmente, veio do União de Santa Fé, né? Vem da equipe argentina. Se bobear, eu não fui conferir isso, mas eu acho que o Lucas Esquivel joga, ou pelo menos está no banco contra a gente, quando a gente pega o Santa Fé lá em 2022, né, pela Sul-Americana. E ele, nesse caso, um lateral bem mais jovem, que o Atlético Paranaense pagou uma grana para contratar e assinou o contrato até 2028, a vinda dele para o Fluminense seria muito mais em relação a um empréstimo, possivelmente, porque o Atlético
um, que o Atlético vai ter que ter grana pra pagar essa galera na Série B, e dois, que o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, meu amigo, instituiu uma regra de maluquice lá dentro. Ele deu só 15 dias de férias, os caras voltam a treinar logo depois do Natal, não sei o que, e isso com certeza deixou muita gente insatisfeita. Pode ser também que ele esteja forçando o empréstimo nesse ano também, já que compra o Fluminense, ele gastar muito dinheiro. Seria um bom jogador, gostei do Esquivel nesse ano, mas enfim, não seria o ideal. Ele ficou no banco contra o Fluminense no jogo daqui, e foi titular contra o Fluminense no jogo de lá. Então ele já enfrentou o Fluminense naquele 0-0, partida horrorosa do Fluminense. E eu fui abrir aqui a escalação, nosso lateral esquerdo nesse jogo era o Pineda. Que saudades, né? Enfim, então o Esquivel já é uma outra opção, mas é uma opção muito mais difícil de negociar, porque gastaria mais dinheiro, teria a questão de liberação do Atlético e tal. É outra pegada, não é a pegada do Marçal, que seria uma negociação um pouco mais fácil. Então, Fernando Marçal, quase saiu de novo, tá? Fernando Marçal é a meta do Fluminense, é o atual lateral esquerdo para esse ano. Gabriel, você gosta, não gosta? Eu confesso que eu mandei mensagem para alguns amigos botafoguenses para poder ter um mínimo de noção. O Marçal de 2022, de 2022 eu queria. O de 2023, que a gente brincava muito em relação ao Marcelo e tal, não preciso do Marcelo porque eu tenho o Marçal, que os botafoguenses tentaram falar. Esse eu gostaria pra estar dentro do grupo. Acho que o Marçal é um lateral experiente pra cacete. Não é ruim, o Marçal é um bom lateral, né? Ninguém fica tanto tempo jogando em alto nível desse jeito sendo ruim. Mas o de 2024 eu não sei como foi. Eu até mandei mensagem como eu falei, mandei pra um que já tá até me respondendo, pelo que eu vi, que é o Pedro Depp, né? Que tem um canal chamado Setor Visitante, um botafoguense, que é jornalista que cobre o Botafogo. Perguntando pra ele, falei, cara, pelo que eu vi, o ano do Marçal foi muito mais complexo do que números ou as redes sociais dos botafoguenses podem definir o ano dele. E aí ele falou o seguinte, é um bom jogador, mas se machuca muito. E aí ele falou que no Botafogo ele não renovaria porque não dá pra confiar nele pro ano seguinte. Mas ele falou que foi muito bom, muito bem, nessa reta final, a todo momento que o Botafogo precisou dele. Então, tê-lo como opção, né? Aí eu já agora tô falando das minhas palavras. Obrigado ao Depp, inclusive, por ter mandado essa opinião. Tê-lo como opção até foi interessante. Ele citou aqui, por exemplo, tem um meio termo aqui de julho e agosto, que ele é titular em vários jogos e entra em vários jogos. Ele faz aqui uma sequência de 10 jogos em que ele participa ativamente, faz gol contra o Juventude, enfim. Então ele teve a sua importância. No Fluminense, obviamente, agora já sem Marcelo, sem Diogo Barbosa, ele vai disputar posição com o Gabriel Fuentes. Espera-se que, dependendo do salário, mas espera-se que o Fuentes receba mais oportunidades. Agradou nessa reta final do ano. Nem que seja para receber oportunidade e ir mal, mas espera-se que receba mais oportunidade. Porém, o Marçal chegaria para brigar por essa posição. Ter o Marçal como uma das opções da lateral não me incomoda tanto. Me incomoda essa questão física, né? Mas aí, enfim, isso eu não tenho muito como controlar aqui, se ele vai se lesionar ou não, mas é só uma coisa que me preocupa, mas não me incomoda. Agora, questão técnica, eu acho ele muito bom. Acho ele bom, não acho ele muito bom. Mas acho que vai ser uma boa concorrência com o Fuentes. Se você me perguntar, Diogo Barbosa ou Marçal, eu provavelmente falaria Marçal, mas não sei qual o tamanho do custo. Enfim, tá? Vamos esperar, aguardar, tentar trazer mais novidades para saber se vai fechar ou não. Outra notícia que a gente traz aqui também é de que, primeiro, vamos lá, tá? Raul, volante do Red Bull Bragantino, ex-Fluminense, ex-Vasco, inclusive, foi revelado no Ceará, jogou no Vasco em 2018, 2019, tá lá no Red Bull Bragantino desde o início do projeto do Red Bull na Série A, lá em 2020. É titular da equipe de Bragança Paulista e, bem, interessa ao Fluminense. A verdade é essa. O jogador recebeu proposta do Atlético Paranaense, recebeu proposta do Fluminense e recebeu proposta do Santos também. Tá? Essa, inclusive, a informação do Santos é exclusiva aqui, nossa, do Raiz Tricolor de Jornada Catel 1902, tá? Não tinham publicado ainda. O interesse do Atlético Paranaense e do Fluminense tinha sido publicado pela Monique Vilela, como jornalista que cobre o Atlético Paranaense. A gente, inclusive, recebeu algumas notícias, né, uma apuração do Cauã Tinoco de que já tinha procurado apartamento no Rio de Janeiro, enfim... É um jogador que pode vir, mas eu consegui contato
com uma fonte bem próxima do jogador, que afirmou que ainda não está tomada a decisão. Sexta-feira, até sexta, essa decisão do Raul deve ser tomada. E aí, se ele viria para o Fluminense, qual proposta agrada mais? Para quem não conhece, o Raul como eu falei, um volante que foi revelado pelo Ceará. E passou pelo Vasco e tá há 5 anos no Red Bull Bragantino, tem 28 anos. Eu confesso que eu não tenho muitas opiniões sobre o futebol do Raul. Sempre achei um volante de Série A. Não é o novo volante da seleção brasileira, mas também não é um volante que pegue banco, que seja fraco, enfim. Ele chegou bem novo no Red Bull, né, com 22 para 23 anos, e agora ele já deixa de fazer parte do que é o escopo do Red Bull, que é jogadores jovens que seriam vendidos para a Europa. Está encerrando o contrato por lá, tem essas propostas do Santos, do Fluminense e do Atlético Paranaense, e aí precisa saber qual que ele vai topar. Isso por quê? Primeiro, você tem uma questão do Raul em relação a grana, óbvio, a melhor proposta financeira, isso é um dos pontos. O Santos está vindo da Série B, o Atlético está indo para a Série B, financeiramente pode ser que o Fluminense seja melhor. Só que o jogador não olha só isso, olha estabilidade, olha a probabilidade de jogar, né, não ficar encostado, olha quem é o treinador, o ambiente, tudo, olha tempo de contrato, e isso pode ser que seja determinante para ele vir para o Fluminense ou não. O Fluminense precisa de volante, isso é um fato. Tá? O Fluminense precisa de um volante e ele tem características que me agradam desse volante. Isso vai parecer crítica agora, né? Mas desse volante meio Martinelli, que sabe jogar de 5 e de 8, né? Porque comparando com o Martinelli, agora a torcida tá odiando o Martinelli, o Raul é um merda agora pra vocês, né? Mas é só no quesito de perfil de jogador, né? Ele nem é o volantão 5 quebrador de canela, nem é o volante 8 que marca com uma pena, né? Marca fofo. Enfim, tá? Enfim, fato é que até sexta-feira ele vai responder e aí a gente traz aqui a atualização também da notícia. Beleza? É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, estamos tentando apurar bastante. Siga o Raiz Tricolor e siga o Jornada KTO 1902, porque a gente está tentando fazer um bom trabalho aí, revelando tudo aquilo que não é para ser revelado e revelando aquilo que vai ser revelado também, trazendo sempre em primeira mão. Você que assiste o Raiz Tricolor e assiste o Jornada, está sempre bem informado. Tamo junto, até a próxima, obrigado, valeu! Por apenas 50 centavos você pode concorrer a uma linda camisa do Fluminense personalizada. Para você concorrer, link fixado aqui nos comentários por apenas 50 centavos. Não perca essa oportunidade. Antes, só agradecer demais pela sua presença, pela sua audiência. Meu nome é Rodrigo Dias, para quem não conhece. Sou jornalista, estou há 2 anos e meio aqui no canal Ligados no Flu, diariamente, atualizando a torcida tricolor. O seu like é muito importante, o seu comentário é muito importante. E você se inscrever aqui no canal também, você que não está inscrito, também é muito importante, reforça, ajuda e fortalece o nosso trabalho. Vamos lá, pessoal, vamos começar com o noticiário. A gente vai começar falando sobre a possibilidade do Fluminense contratar reforço para lateral esquerda. Informação trazida pelos amigos do Jornada 1902, o Gabriel Amaral, o Vitor Lessa e o Cauã Tinoco, apuração deles, de que o Fluminense tem interesse na contratação do lateral esquerdo Marçal, do Botafogo, jogador de 35 anos, que não irá continuar no Botafogo, o contrato dele está terminando, e o Fluminense está interessado em contratar o Marçal. Outro jogador que também está no radar do Fluminense, segundo o pessoal do Jornada 1902, seria o Esquivel, também lateral esquerdo do Atlético Paranaense. E por último, o volante Raul, de 28 anos, que joga no Bragantino. Vamos então, por partes. Marçal, jogador com o contrato terminando agora, o Botafogo não vai continuar com o atleta, não chegaram a um acordo. E o Marçal, gente, era só a terceira opção na lateral esquerda do Botafogo. Estava atrás do Alex Telles, estava atrás do Cuiabano, teve 2 lesões esse ano, passou mais de 130 dias sem jogar por conta de lesão, ou seja, mais de 1/3 ou 1/3 praticamente aí do ano ele passou lesionado, se recuperando. Já tem 35 anos, vai fazer 36 anos o ano que vem. Ou seja, gente, é uma contratação de risco. Um jogador com histórico de lesão, um jogador que perdeu espaço, que já não vem bem fisicamente. O Fluminense vai repetir o mesmo erro de 2024, trazer jogador que o Botafogo não quer, como foi o caso do Gabriel Pires, com histórico de lesão.
e que no final das contas não jogou, praticamente não entrou em campo e recebendo o salário alto, o Fluminense vai repetir o mesmo erro que ele cometeu com o Gabriel Pires? Não é possível, que os caras não aprenderam nada. Não é possível. Sabe? Inacreditável. E aí vocês imaginem o Fluminense entrar em campo no Mundial com uma linha de defesa tendo um goleiro de 44 anos, o Samuel Xavier na lateral direita com 35, o Thiago Silva com 41, o Marçal com 36, que ele vai fazer 36 no ano que vem. Como que você quer ser competitivo no futebol de hoje com uma linha defensiva com jogadores com idade tão avançada? Uma linha defensiva de 300 anos? Não dá, gente. Não dá. Sinceramente, é uma contratação que eu não faria. Sobre o Esquivel, lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Esse sim, um bom jogador, jovem, tem 23 anos, seria uma boa opção. Mas, segundo o GE, o Atlético Paranaense não está interessado em negociar o jogador com o futebol brasileiro. O Atlético estaria interessado em negociar o Esquivel com o futebol do exterior. E teria, inclusive, recusado a proposta feita pelo Fluminense. Então, não deve avançar esse negócio, pelo menos a tendência é essa. A não ser que o Atlético Paranaense, de repente, aceite fazer uma negociação envolvendo troca de atletas. O Atlético tem interesse no retorno do Terans. De repente, pode ser uma possibilidade. Mas, a princípio, o Furacão descartou a possibilidade, segundo o GE, de negociar esse atleta com o Fluminense, que foi comprado por 2 milhões de dólares. E, por fim, o volante Raul, jogador que estava no Bragantino e que não vai permanecer também na equipe de Bragança Paulista. O contrato dele está terminando agora, dia 31 de dezembro. O Bragantino já avisou que não vai permanecer com o atleta. E, segundo o Vitor Lessa, hoje a grande chance, a maior possibilidade é de que o Raul vá jogar no Atlético Paranaense por causa do Maurício Barbieri, que foi técnico já do Raul lá no Bragantino. Então, por conta disso, segundo o Vitor Lessa, hoje a probabilidade maior é de que o Raul vá jogar na equipe de Curitiba, no Atlético Paranaense, e não acerte com o Fluminense. A gente traz agora a informação do jornalista Márcio Nogueira de que o atacante Soteldo dos Santos foi oferecido ao Fluminense. A gente já tinha trazido essa semana aqui a notícia de que o Fluminense tem interesse nesse jogador. O problema todo, gente, são os valores envolvidos. O Santos pede 5 milhões de dólares para liberar o Soteldo. Inclusive, o Grêmio não comprou o Soteldo em definitivo por conta desse valor. O Grêmio chegou a propor ao Santos uma troca, ceder jogadores para o Santos, ofereceu uma lista de jogadores. O Santos não quis. O Santos quer receber em dinheiro pelo Soteldo. Por conta disso, acho pouco provável que a gente vá ter um avanço nessa negociação. Além do mais, o Soteldo também desperta o interesse de outras equipes. O Cruzeiro, do Fernando Diniz, é outro que está interessado no atacante santista. Soteldo, para mim, é um jogador muito bom, mas também é problemático fora de campo. Você compra o pacote, né? Você contrata o pacote. Você vem um jogador com problemas, mas também dentro de campo é um jogador que pode dar muito problema, muita dor de cabeça para os adversários. E a grande notícia desta quarta-feira é a proposta oficial que o Fluminense fez por Zé Rafael, jogador do Palmeiras de 31 anos, que também é um jogador que já vem apresentando problemas físicos, não tem mais a mesma intensidade de outros anos. Tanto é que o Palmeiras está disposto a abrir negociação pelo jogador. Né? O Palmeiras, já perceberam que o Palmeiras ele não fica com quem começa, né, a ter essa queda física. O Palmeiras ele libera rapidamente. O Palmeiras não fica segurando o jogador por gratidão, de forma nenhuma. O Palmeiras entende que o jogador já não rende o que poderia render, ele deixa o atleta seguir a sua carreira. E o Zé Rafael me parece ser essa situação. Foi titular absoluto do Palmeiras por 4 temporadas, muito vitorioso com a camisa alviverde, mas em 2024 já não jogou tantas vezes, não teve tantas oportunidades. E pode ser negociado agora. Vou trazer a matéria aqui que saiu no GE, gente.
Fluminense faz proposta por Zé Rafael do Palmeiras. Matéria do Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. O Fluminense é mais um clube interessado na contratação de Zé Rafael. O volante entrou na mira da diretoria tricolor, que fez contato com o clube paulista e enviou uma proposta oficial pela contratação. Neste momento, 2 pontos estão sendo discutidos. O primeiro diz respeito ao modelo de negociação. Se será direta ou envolverá jogadores numa troca. O segundo, claro, trata das cifras necessárias para a contratação, para a concretização do negócio. Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. O Fluminense busca um jogador polivalente que possa ocupar diferentes funções no meio de campo. Há o entendimento de que ele pode jogar como camisa 8, na função do Martinelli, num tripé de volantes, como costuma atuar o Lima, ou mesmo ser um camisa 10 quando o Ganso não estiver em campo. Essa, então, é a primeira informação divulgada pelo GE, do interesse do Fluminense e da proposta, inclusive, feita pelo Fluminense para aquisição do Zé Rafael. E agora há pouco, no Twitter, o Vitor Lessa, do canal do Lessa e também do Jornada 1902, ele publicou uma outra informação muito importante que a gente vai destacar agora para vocês. É uma apuração também em conjunto com o Cauã Tinoco e o Gabriel Amaral, que são companheiros do Lessa lá no Jornada 1902. Fluminense negocia uma troca entre Martinelli e Gabriel Menino do Palmeiras. A operação acontece em conjunto com a negociação pelo volante Zé Rafael, também do time paulista. Se trata de uma operação. O Fluminense já enviou uma proposta oficial ao Palmeiras e aguarda a resposta, como informado pelos amigos do GE. Então o Fluminense também tentando a contratação do Gabriel Menino, que é um jogador com um perfil mais jovem. Gabriel Menino, esse sim, é um jogador que tem 24 anos, tem ainda muito vigor físico para poder colocar à disposição do Fluminense, mas não era titular do Palmeiras. Ele era um reserva, é um reserva, muito utilizado pelo Abel Ferreira, um jogador com uma boa minutagem, são 48 jogos na temporada, marcou 2 gols e deu 1 assistência. O Gabriel Menino é um jogador que atua mais como um segundo volante. Esse sim, na minha opinião, poderia jogar ali no meio campo no lugar do Martinelli. E aí envolvendo essa troca. Martinelli pelo Gabriel Menino, também tem a negociação que seria uma operação envolvendo o Zé Rafael, e o Fluminense poderia de uma vez só tirar 2 jogadores do Palmeiras, um já com 31 anos, que está perdendo espaço, e o outro com 24 anos, que de repente gostaria de ter mais espaço, mas não tem dentro da equipe do Palmeiras. São alternativas que o Fluminense está buscando para reforçar o elenco, além daqueles outros nomes que o Fluminense também segue monitorando no mercado. Jogadores para o ataque, jogadores para o setor defensivo, enfim, o Fluminense tentando atacar as carências do elenco para poder reforçar essa equipe. O que me preocupa é alguns nomes que estão surgindo, como do Marçal, como o Raul e outros jogadores que não chegariam para ser titulares, não mudariam o Fluminense de prateleira dentro do futebol e que amanhã ou depois podem ser mais um jogador que não vão trazer o retorno esportivo esperado para o clube. Jogadores muitas vezes, como o caso do Marçal, com salário alto, com histórico de lesão, não é o tipo de jogador que eu gostaria que o Fluminense contratasse. Não é mesmo. Zé Rafael é uma boa opção, mas acho que falta um pouco de criatividade ao Fluminense para ir ao mercado. O Gabriel Menino é uma boa aposta, é um bom jogador, acho que pode acrescentar muito. Mas nenhum desses nomes chegaria para mudar o Fluminense de prateleira. Ainda está faltando trazer o cara, aquele jogador que leva torcedor para arquibancada, aquele cara que leva torcedor para ser recepcionado no aeroporto, aquele cara que chama a atenção da mídia, aquele cara que chama patrocinador, enfim, um jogador que chegue para botar a camisa e ser a grande referência. Ainda não vimos esse jogador, ainda não tem esse nome. O nome que o Fluminense cogitou foi o do Richarlison, mas que é quase impossível uma contratação dessa a essa altura, principalmente sem o dinheiro de um grande investidor. Enfim, o Fluminense está no mercado, está procurando e em breve a gente deve ter
mais novidades. É isso, pessoal. Grande abraço, obrigado. Por apenas 50 centavos você pode concorrer a uma linda camisa do Fluminense personalizada. Para você concorrer, link fixado aqui nos comentários por apenas 50 centavos. Não perca essa oportunidade. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você, chegando com as primeiras notícias do Flu. Ontem foi um dia muito agitado, o mercado está esquentando, as coisas estão acontecendo e hoje não deve ser diferente. Deve ser um dia de evolução em relação a algumas negociações que estão travadas. Provavelmente teremos novidades, porque o Fluminense está no mercado abordando outros nomes, tem zagueiro vindo aí, tem atacante também, fora os que a gente já vem trazendo e informando para vocês aí nos últimos dias. Então vou fazer um resumo, um balanço de tudo que aconteceu até aqui e também temos uma atualização importante em relação a Richarlison. Hoje o Fluminense tinha uma reunião marcada com o Tottenham, pelo menos foi uma informação que foi publicada ontem. A gente está nessa expectativa, só que o próprio Richarlison veio a público desmentir. Vou explicar para vocês, porque tem muita informação aqui neste vídeo. Então, por favor, fique até o final, para você não perder nada. E se você ficar até o final e gostar do vídeo, deixe o seu like. Se você não gostar, o seu dislike. Também não tem problema. O importante é você interagir, fazer com que mais tricolores possam chegar aqui. E quando você compartilha, quando você interage, o YouTube reconhece a importância do conteúdo e indica para mais gente. Esse é o objetivo, vocês serão sempre os principais patrocinadores aqui do canal do Lessa. Então vamos com as primeiras notícias aqui. Vou começar com uma negociação que aparentemente está um tanto quanto travada, que é a chegada do goleiro Lucas Arcanjo, que despontou aí como o primeiro reforço do Flu na temporada, mas o negócio está andando devagar. E por que está andando devagar? Porque o Vitória não aceitou a lista de jogadores que o Fluminense pretendia incluir nessa negociação para fechar com o Lucas Arcanjo. Com o jogador está tudo fechado. O Lucas Arcanjo já aceitou a proposta salarial, tempo de contrato, ainda não sei o tempo, mas ele já aceitou, mas resta desenrolar com o Vitória. E é aí que está a questão. Ontem o Fábio Mota, presidente do Vitória, concedeu uma entrevista ao GE. E aí eu vou colocar um trecho para vocês aqui, do momento que ele fala mais uma vez sobre essas tratativas. Como é que tá essa negociação? A lista que o Fluminense ofereceu agradou, não muito? Qual é o valor pedido também? Qual o valor pedido? Explica pra gente a situação do Lucas Arcanjo hoje, Fluminense, presidente, por favor. O Lucas é um ídolo do Vitória, da base do clube, né? Tá com a gente desde a Série C até a B, a A e a Sul-Americana. É um jogador muito querido aqui pela nossa torcida, sim. Porém, a gente tem que pensar no Lucas e tem que pensar na instituição também, né? Sem sombra de dúvida, economicamente, com certeza deve ser uma proposta bem vantajosa para o Lucas. E o Vitória recebeu oficialmente essa proposta. Nós queremos... Hoje o futebol brasileiro está muito difícil, de uma maneira geral, está muito fracionado, muito caro. E a gente, por exemplo, comprou o Claudinho ao Criciúma. O Criciúma, de forma acertada, exigiu a garantia do pagamento. Nós buscamos uma carta de fiança para garantir, porque é uma compra parcelada. As exigências que nós estamos recebendo para comprar é as mesmas que a gente está fazendo para vender. Então, aqui a gente tem princípios bem claros na hora de vender um jogador, independente para quem seja a instituição. A gente exige as garantias, a gente está aguardando não só a proposta oficial e não só a lista de jogadores que nós estamos analisando, mas nós estamos aguardando também as garantias dos pagamentos, até porque são pagamentos em 2 anos, que envolve nem só o pagamento especificamente pelos 70%, mas envolve bônus de 3 anos de contrato, se o atleta assim alcançar, envolve jogador que está vindo para o clube. Então, a gente recebeu uma lista de jogadores e estamos aguardando que o Fluminense ofereça a garantia para a proposta oficial que foi feita. Assim que chegar a garantia, eu acho que aí tem chance de destravar a negociação. Aí tem chance de destravar a negociação. Então, a parada é a garantia. Ele está falando isso desde o início já. O Fluminense tem que dar garantias no pagamento, né, que vai pagar em 2 anos, você vai colocar um jogador. Ele fala jogador ali no singular. Recebeu uma lista para escolher um jogador. E aí o próprio Carpini, o técnico do Vitória, ele falou sobre isso também.
Aqui ele está falando sobre o Lucas Arcanjo, que é uma oportunidade de carreira, e ele fala sobre aqui a lista de reforços, a lista de jogadores que o Fluminense supostamente enviou. Ó, são coisas da diretoria, negociação do clube, eu não tenho nada a ver com isso, mas quando se trata de atleta que vem, eu participo. Tem atletas que eu acho que não vão encaixar no nosso modelo de jogo e talvez não seja o que a gente precisa. Não vai chegar o Cauã Elias, o John Ares. Se eu pudesse escolher, claro que tem grandes jogadores no Fluminense, mas talvez o que eles pretendem liberar para o projeto do Vitória, não serve. Então, os jogadores que o Fluminense ofereceu, dentre eles o Terans, o Vitória não quer. Tá muito claro que isso mostra como alguns jogadores que fazem parte hoje do elenco do Fluminense estão realmente em baixa e não serve. Bom, então isso mostra uma dificuldade também, e aí talvez o negócio pode partir para ser resolvido apenas com o valor em dinheiro, talvez não envolvendo o jogador, mas aí essa cifra pode aumentar, porque creio que a entrada do jogador no negócio seja também para reduzir um pouco o valor que o Vitória está pedindo pelo Lucas Arcanjo. Então talvez nesta quinta-feira a gente tenha alguma novidade sobre isso, mas por enquanto a negociação, sem essas garantias bancárias que o Vitória está pedindo, a negociação está parada. Bom, ontem a gente trouxe aqui a informação, a equipe do Jornada KTO 1902 na apuração, eu, Gabriel Amaral e Cauã Tinoco, a gente apurou sobre uma possível troca entre Gabriel Menino e Martinelli, que está dentro de uma negociação em que o Fluminense busca a contratação do volante Zé Rafael, também do Palmeiras, que é o grande objetivo do Fluminense neste caso. E aí muita gente ficou na dúvida, mas o Palmeiras está trocando 2 jogadores então no Martinelli? Não exatamente, gente, vamos lá. Segundo o Felipe Facincani, que tem um canal também aqui no YouTube, e acompanha lá de perto também o Palmeiras, ele disse que o Palmeiras está pedindo cerca de 4 milhões de euros pelo jogador. 4 milhões de euros. Fazendo a cotação aí, a gente vai dar mais de 24 milhões de reais. Então, não é, sem dúvida alguma, um valor baixo, pelo contrário. Se realmente, e o Zé Rafael tem 31 anos, se realmente é isso, creio que a entrada do Martinelli numa troca com o Gabriel Menino seja para talvez abater parte desse valor, para facilitar a operação. Não necessariamente o Palmeiras vai aceitar. Dei minha opinião sobre isso ontem. Eu não vejo ganho nessa troca do Martinelli com o Gabriel Menino. Acho que são 2 jogadores, são características diferentes, que têm suas valências, cada um tem um ponto ali de destaque, são jovens, mas enxergo até, eu vejo o Martinelli com mais potencial para evoluir no Palmeiras do que o contrário, o Gabriel Menino aqui no Fluminense. E o Gabriel Menino já demonstrou em alguns momentos uma postura que eu sinceramente não gosto. Mas não vou nem entrar tanto nesse mérito. Eu acho que isso pode ser um movimento para tentar resolver 2 problemas, matar 2 coelhos numa cajadada só, como dizem, né? Você manda um jogador para lá que está desgastado com a torcida, isso é fato, é indiscutível, que é o Martinelli. Vem um jogador de lá que também está desgastado com a torcida lá, do Palmeiras, e facilita um pouco, ameniza o impacto financeiro nessa contratação do Zé Rafael. Isso é uma dedução com base no que eu ouvi, no que eu apurei, mas não foi uma informação confirmada sobre detalhes realmente dessa negociação. Então que fica aqui claro que é uma dedução que eu estou fazendo a partir de detalhes que eu fui colhendo aqui e ali para montar esse cenário que pode evoluir nesta quinta. Fato é, o Zé Rafael quer deixar o Palmeiras. Ele perdeu espaço, perdeu um pouco também do tesão de jogar lá, porque esse ano não foi bom para ele, teve uma lesão na coluna, uma lesão crônica, que o atrapalhou. Ele não, enfim, parece não ter sido aproveitado na reta final do campeonato e ele quer jogar. Ele sabe que no Fluminense, se ele chegar aqui, ele vai ser titular. O Santos também está nessa briga. Acho que o Cruzeiro chegou a demonstrar interesse. Tem outros clubes interessados. Mas o Fluminense largou na frente. O que eu posso dizer para vocês é que o Fluminense largou na frente. Mas a gente está falando de futebol, né? O dinheiro determina muita coisa. E isso pode mudar, evidentemente, de uma hora para outra. Há uma expectativa positiva pela contratação do Zé Rafael.
o que pode atrapalhar? O Santos está negociando o Lucas Barbosa, aquele atacante que estava no Juventude, com o Bragantino. Eles estavam pedindo ali 12 milhões, 15 milhões por esse jogador. Então, se o Santos concretizar essa negociação, pode usar talvez esse dinheiro para investir no Zé Rafael. É uma possibilidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas, pelo que eu ouvi ontem, e a gente vai seguir na apuração hoje, diria para vocês que o Fluminense largou bem para contratar o Zé Rafael, e essa operação da troca aí a gente vai ter que ver se vai funcionar, se o Palmeiras vai aceitar. Aproveitando que eu falei do Lucas Barbosa e Bragantino, ontem foi publicado pelo César Luiz Melo a informação de que o Isidro Pita fechou com o Bragantino. E os caras vão pagar simplesmente 28 milhões de reais por 70% do Isidro Pita. Quase 30 milhões de reais. Eu até me surpreendeu vindo no Bragantino, apesar de ele ser jovem ainda, 25 anos, eu confesso que fiquei um pouco assustado com esse valor. Era o que o Cuiabá estava querendo, conseguiu vender por um valor alto, não por 40 milhões, vai vender uma porcentagem relativamente alta por um valor também alto. Enfim, isso proporcionalmente vai passar, acho, de 40 milhões, né? Se eu não me engano, não parei para fazer a conta. Mas é isso, 2 jogadores que podem ir para o Bragantino, 2 jogadores que foram especulados também no Fluminense. O Isidro Pita e o Lucas Barbosa um pouquinho lá atrás. O Fluminense deu uma recuada justamente por essa questão dos valores, o Santos pedindo alto por esse jogador, assim como está pedindo alto pelo Soteldo. Teve até uma especulação envolvendo o Fluminense, mas eu não consigo confirmar nada de concreto. O que eu sei, falei com uma pessoa no Santos, do alto escalão da diretoria do Santos, e os caras estão pedindo 5 milhões mais ou menos de euros pelo Soteldo. E não vão liberar por uma quantia muito abaixo disso. Então é outro jogador também que, enfim, está com o futuro indefinido aí nesta janela de transferências. Informação publicada pelo GE de que o Fluminense teria uma reunião hoje com o Tottenham para tentar viabilizar a contratação do Richarlison. Pouco tempo depois, o Thiago Asmar, ele publicou a informação que, na verdade, não só uma informação, né? Ele falou com o Richarlison, e o Richarlison comentou no post dele. Para quem não assistiu, vou colocar aqui para facilitar. Com o Richarlison, pessoalmente pelo telefone, liguei para ele, não tem negócio de fonte, de amigo, de empresário, não. O Richarlison me falou tudo sobre essa situação aí com Flamengo e Fluminense. Deixando bem claro, Flamengo e Fluminense fizeram proposta pelo Richarlison. E o Richarlison não recusou nenhuma das duas, o que ele deixou claro. O Richarlison levou as propostas para o presidente e para o treinador do Tottenham, e o Tottenham negou negociar o Richarlison. É bom deixar claro, de acordo com o Richarlison, não tem chance dele vir agora para o futebol brasileiro. O Tottenham conta com ele e os valores oferecidos não chegam nem perto para ter uma conversa. E outra informação de bastidores, tá? O próprio Felipe Luiz, treinador do Flamengo, ligou para o Richarlison, ele deixou claro que ele queria contar com o Richarlison e eles conversaram. Aí o Richarlison levou toda a situação, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, para o Tottenham, e depois que ele teve esse retorno do presidente e do treinador, ele próprio ligou para o Felipe Luiz e falou, não tem condições, não vou jogar no Brasil, por enquanto o Tottenham não me libera. Então Flamengo e Fluminense fizeram proposta e o Tottenham recusou, não o Richarlison. Palmeiras, Corinthians e Vasco fizeram sondagem, mas não oficializaram proposta, informação exclusiva. Bom, tá aí o Thiago Asmar falando após essa conversa que ele teve com o Richarlison comentou ali, acho que agora param com as fake news. O que ele estava considerando fake news aí, provavelmente, né? Porque tinha gente falando que ele estava recusando a proposta do Fluminense, do Flamengo, e na verdade ele não recusou. Até o próprio Mário Bittencourt, na entrevista coletiva, falou que, inclusive eu perguntei a ele, o que o Richarlison falou na conversa que você teve com ele? Ele não negou. O Mário se resumiu a falar isso. Ele não negou, e aí o Fluminense formalizou um e-mail a interesse junto ao Tottenham e marcou essa reunião. Só que depois dessa informação e do comentário do Richarlison, inclusive colegas lá da Inglaterra, correspondentes, profissionais, muita credibilidade, nosso grande Fred Caldeiro, um grande amigo, que é correspondente da TNT Esporte na Inglaterra, tempos atrás já tinha falado que o Richarlison
não tinham interesse de voltar agora, ou que o Tottenham não liberaria. O João Castelo Branco publicou também uma informação dizendo que o técnico do Tottenham e a diretoria não liberariam. Essa informação tá confirmada aí, portanto, após essa conversa com o Richarlison, e ele vai ali e fala, e meio que dá o aval. Então não tem chance de voltar para o Brasil. E aí, para mim, não consigo entender o sentido de ter uma reunião hoje. O Fluminense não sabia para marcar essa reunião com o Tottenham. O Fluminense não tinha essa informação, o Richarlison não tinha dado um retorno ao Fluminense, por isso marcaram. Mas por que o Tottenham aceita marcar uma reunião se não tem negócio? Então, enfim, é uma situação que às vezes é uma questão de timing também, né? Do momento que acontece até quando a informação é divulgada. Né? Tem essa questão, às vezes tudo acontece nesse momento de mercado, de negociações, tudo acontece e muda de uma hora para outra. Isso é verdade, é um fato. Então pode ser uma questão de timing. Mas, enfim, não criaria muita expectativa em relação a uma possível reunião depois de tudo isso aí que foi exposto. Para mim, na verdade, isso tudo foi uma grande ilusão desde o início, porque a probabilidade era muito pequena devido aos valores envolvidos, né? Os caras pagaram 50 milhões de euros no jogador, vai emprestar para o futebol brasileiro? Se fosse para negociar, eles iam querer vender, né, o Richarlison e tentar recuperar pelo menos parte desse valor. Enfim, o cenário é esse. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa quinta. Promete ser um dia muito agitado, um dia muito corrido, como foi ontem. E a gente vai estar aqui de plantão para atualizar você, para deixar você, como sempre, muito bem informado. Esquece não do like, tá? Like, se inscrever aqui no canal, tudo isso é realmente muito importante. Conto com vocês. Um abraço, bom dia para todo mundo. Por apenas 50 centavos você pode concorrer a uma linda camisa do Fluminense personalizada. Para você concorrer, link fixado aqui nos comentários por apenas 50 centavos. Não perca essa oportunidade. Vambora, mais notícias exclusivas aqui do Raiz Tricolor, do Jornada KTO 1902, então você já chega deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. A gente abre com a notícia que tá chamando mais atenção de geral, Martinelli por Gabriel Menino e Zé Rafael. Bem, vem comigo, tá? A troca parece encaminhada. Vamos lá, na ordem padrãozinha, tá? Hoje, um pouquinho mais cedo, a gente recebeu essa informação da troca entre Zé Rafael e... a informação da troca da possibilidade, né, da troca do Zé Rafael, do Gabriel Menino, Martinelli, enfim. As informações ainda estavam incipientes, a gente foi tentar apurar, tentamos contato com um monte de gente e chegamos à notícia que é a seguinte, tá? Nesse meio período, o GE. Globo deu do interesse do Fluminense no Zé Rafael. A notícia é a seguinte: o Fluminense negocia, neste momento, uma troca entre o Martinelli e o Gabriel Menino, volante de 24 anos do Palmeiras. Parêntese aqui de análise, são dois jogadores muito jovens, com valores, né, agregados a si, mas que são muito criticados pelas duas torcidas, né? O Martinelli fez um ano muito criticado pelo Fluminense, já foi adorado e agora é criticado, tal qual o Gabriel Menino. É a mesma questão lá no Palmeiras, e as idades também se assemelham, né? O Martinelli tem 23 anos, enquanto o Gabriel Veron tem 24 anos, né? Então as idades se assemelham. Então, essa troca ali é uma operação que está acontecendo também em conjunto com a negociação pelo Zé Rafael, atual volante do Palmeiras. Então, é uma operação só, tá? Não necessariamente a troca é Martinelli pelos dois e tal, mas é uma operação só. Não sabemos ainda se o Fluminense, dentro da proposta oficial que o Fluminense já enviou para o Palmeiras, contém alguma volta em dinheiro, mas acho pouco provável, até porque o Zé Rafael já não constava na conta do Abel Ferreira para o ano que vem. E o Abel Ferreira gosta do Martinelli. Tem ali um apreço por essa possibilidade de contar com o atual camisa 8 do Fluminense. Então vamos lá, recapitulando aqui para quem ficou perdido. Zé Rafael interessa ao Fluminense, volante. O Zé Rafael dá para chamar de volante, né? Porque ele começa até como meio ofensivo, de certa maneira, no Bahia e vai pisando passinhos para trás. Mas é como se fosse um meia central, né? Um volante meia de 31 anos, tá no Palmeiras já há 6 temporadas, tá? Antes foi um dos melhores do campeonato, passando pelo Bahia. E não vem tendo muito prestígio
com o Abel Ferreira nessa temporada, principalmente depois da chegada do Aníbal Moreno, que fechou a volância com o Richard Rios. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Zé Rafael e Gabriel Menino. Esse é uma outra história. Esse aí tá no Palmeiras há 70 temporadas, que ele foi revelado lá, faz a base desde cedo. Antes teve até passagem na base do Guarani, pelo que eu vi aqui no banco de dados. São jogadores que nessa temporada jogaram aí muitos jogos. O Zé Rafael jogou 37, na anterior jogou 60, na anterior jogou 67. Assim como o Gabriel Menino, que nessa jogou 48, na anterior jogou 57, na anterior jogou 45. Não são jogadores que fisicamente não têm histórico de lesão, nem nada do tipo, não. Quando a gente traz uma notícia como essa, a gente sabe até da dificuldade em relação a uma troca. Eu até brinquei com isso aqui há um tempo atrás. Falei, olha, há um tempo atrás tinha saído alguma coisa da ESPN sobre isso. E eu falei, olha, quantas trocas vocês conhecem no futebol brasileiro? É algo muito raro ter uma troca no futebol brasileiro. Não é algo muito comum. Então é uma operação que levanta ali a possibilidade. Por isso que a gente toma muito cuidado. A gente tá... São 5h40 a hora que eu estou gravando esse vídeo. E tanto eu, quanto o Cauã, quanto o caso do Vitor Lessa, a gente está trocando ideia ali no WhatsApp, trocando contatos, ligando, mandando mensagens no WhatsApp, etc., desde pelo menos as 3h30 da tarde. São 2 horas focados apenas nisso, mesmo eu com um filho para criar aqui, ó, que tá dormindo na sala, eu tô com a babá eletrônica aqui. Desde o momento que o Murilo dormiu, a gente tá focado nisso. Então, porque a gente sabe que é uma negociação incomum, mas a informação tá bem apurada e tá publicada por a gente aqui. Te agrada? O Gabriel Menino, vou ser sincero que eu vejo ele igualzinho ao Martinelli. Tem o seu valor, mas a torcida cansou dele. Os problemas começam a saltar mais os olhos. Eu acho que o Fluminense trocando o Martinelli no Zé Rafael seria uma troca ruim. Talvez positiva no sentido de campo, mas ruim no sentido de valor. O Martinelli tem um valor agregado a ele. É um volante jovem, que não é um André, mas que já teve sondagens, propostas de fora. Na última janela, agora eu não lembro se foi na última janela, eu teria que consultar aqui os dados certinhos, mas nesse ano, ao longo de 2024, não sei se lá em janeiro, agora no meio do ano, teve propostas pelo Martinelli. Chegou a ter contatos da Europa por ele, se eu não me engano a Fiorentina tentou. Então assim, é um cara que teria um valor agregado. Então ele pelo Zé Rafael, eu acho que a gente estava trocando um imediatismo. O Zé Rafael provavelmente vai ter um desempenho melhor ao longo de 2025, mas financeiramente a gente estava dando um jogador que valia muito mais. Com o Gabriel Menino é outra história, porque aí eu acho que a gente tem a possibilidade de ter um jogador que também tem um valor agregado nas mãos. Apesar de que, recentemente o Palmeiras até descartou vendê-lo para a Europa, mas mais recentemente ainda, agora uma notícia que saiu hoje, inclusive, é de que o América do México descartou o Gabriel Menino. Ele poderia ter essa transferência lá pro México, mas o André Jardine, né, que é o treinador do América do México, descartou porque não teria um interesse em tirar um outro jogador de fora dos gringos, né, do limite de estrangeiros, então, enfim, no final das contas não foi para a América do México. Então, também é um jogador que tem valorização financeira, mas que atualmente não é considerado um ótimo ativo. Acharia a troca boa, o Fluminense traria 2 jogadores para volância. Para mim o Fluminense precisa trazer 3 jogadores se perder o Martinelli, né? Eu gostaria de ver nesse ano do Fluminense. Gostaria, né? Vocês entenderam. Mas ficando o Martinelli, ficando o Nonato, ficando o Bernal, eu nem vou considerar o Vitor Hugo, pelo menos mais 2 volantes. Um primeiro e um segundo. Um mais característica de marcação, com mais característica de bola no pé. Saindo o Martinelli e vindo o Gabriel Menino e o Zé Rafael, precisaria vir mais um volante de pegada, né? Um cincão. Aí eu acho que facilitaria um pouquinho o processo. Não sei qual é custo, tá? Mas me agrada o Zé Rafael. Não é velho, é 31 anos, é uma idade que tá acabando a maturação. Para quem jogava Brasfoot, é um bom tópico ali para falar, vai se lembrar que a partir dos 32 anos é que um jogador era passível de aposentar. Por que eu tô citando Brasfoot aqui do nada? É porque é justamente o primeiro ano, talvez, do final da carreira de um atleta. Então, a gente não tá contratando jogador em final de carreira, jogador velho, etc. É diferente da situação do Marçal, que estaria com 36.
O Zé Rafael não. E outra, histórico de lesão. Como eu falei, você pega o Zé Rafael nos últimos anos, ele jogou 37 jogos esse ano, mas ano passado ele jogou 60, ano retrasado 63, em 2021 49, em 2020 61, em 2019 38, em 2018 68, em 2017 60, em 2016 42. Então assim, são quase 10 anos dele jogando praticamente mais de 50 jogos em média por temporada. Então é um cara que fisicamente, claro, pode dar errado, sempre pode acontecer. Mas a gente não tá trazendo um Jorge, a gente não tá trazendo um Gabriel Pires, a gente não tá trazendo até um Marçal, jogadores que têm um histórico de lesão recente bem pior, tá? Vamos dar uma atualizada em outras negociações. O goleiro Lucas Arcanjo ainda é um sonho do Fluminense, tá? Mas é complicadinha a situação. Numa entrevista ao Globoesporte.com, o Fábio Mota, presidente do Vitória, falou o seguinte: independente para quem seja a instituição, nós exigimos as garantias para vender, né, garantias financeiras. Não estamos aguardando só a proposta oficial e a lista de jogadores, mas também as garantias de pagamento. São pagamentos em 2 anos por 70%, que envolve bônus de 3 anos de contrato caso o atleta alcance. Ou seja, tem bônus, 70% do jogador que o Fluminense estaria pegando. Envolve um jogador que está vindo para o clube. Assim que chegar a garantia, a gente deve conseguir destravar a negociação. Por exemplo, se o Fluminense classificar para a Libertadores, a gente recebe X de bônus e por aí vai. Não tem um valor definido, porque a gente não definiu quem é o atleta que viria para o Vitória. Bem, então me parece que é isso. A questão do Fábio Mota, e até, enfim, conversei também com uma fonte ligada ao Vitória nessa última semana, e me parecia que o impasse era esse. Para definir, era mais de 6 milhões de reais o que o Vitória estava pedindo pelo goleiro. Aí eu não sei se era 15, se era 20, só que na lista de jogadores que o Fluminense mandasse, um valor seria abatido disso. O que eu tô querendo dizer? Se era 20 e mandaram o Terãs, eu tenho interesse no Terãs, mas eu acho que o Terãs vale 3, então é 17 mais o Terãs. É essa conta. A negociação pelo Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, pode acontecer mesmo sem jogadores serem entregues para o Fluminense. Mas o Fluminense mandar um jogador para lá, ou até 2, seria uma forma de abater o valor. Só que é complicado, porque qual jogador tá valendo a pena o Fluminense mandar e o Vitória pegar? Porque não adianta a gente mandar o refugo. O Vitória vai jogar as mesmas competições que o Fluminense em 2025, à exceção do Super Mundial. Eles vão para a Sul-Americana, eles vão jogar a Série B. E eles estão dando o goleiro titular deles. Então não adianta a gente achar que tá negociando com um idiota, né? Um ativo que eu já falei que é interessante é o Lelê. O Lelê era bom de trocar e até o presidente do Vitória deu uma entrevista falando que gostaria, mas que como ele acabou de vir de lesão, eles preferiram não pegar. E eu acho que seria essencial, tanto pro Lelê, quanto pro Fluminense, quanto pro Vitória. Mas teve essa questão do lesão, acho que da lesão. Se tivesse insistido um pouquinho, acharia que seria legal. Mas enfim, vamos ficar de olho porque essa negociação do goleiro é muito importante. Acho que o Fluminense acertou muito nessa contratação desse goleiro, nessa negociação até agora. E não pagando um caminhão de dinheiro, acho que seria uma boa tentar focar nessa negociação do Lucas Arcanjo. Bem, outra notícia essa, 2 mais rapidinhas, né, que a gente trouxe, uma que a gente trouxe a informação, outra que é do pessoal do GE, só sobre Richarlison. Uma reunião está marcada para essa próxima quinta-feira, tá? Famoso amanhã, entre o Tottenham e o Fluminense. Na matéria do GE diz que o Fluminense está otimista num acerto com o Tottenham. Diz que a reunião tem o objetivo de conhecer as condições da negociação. Aí eu vou trabalhar aqui na sinceridade, com todo respeito aos amigos do GE que escreveram uma informação, não é uma análise deles, né? Estou fazendo a minha análise. O Tottenham já respondeu ao Flamengo falando que quer 40 milhões de euros pelo jogador. Ou o Fluminense vai fazer uma proposta e vai ter uma varinha de condão que vai encantar a galera do Tottenham, ou então a gente provavelmente vai ouvir a mesma resposta e essa negociação não vai ter passado de um delírio. Torço para que seja a primeira opção, porque quero que o Richarlison venha, né? A outra é sobre o Esquivel, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que eu citei mais cedo, que era uma das outras opções para o Fluminense em relação ao Marçal. O Esquivel, o Fluminense chegou para fazer uma proposta, tentar um empréstimo, era o objetivo do Fluminense, para trazer o jogador no momento em que o Atlético está na Série B, já que o Esquivel veio do União Santa Fé, tem um custo, tem um salário e tal, e nesse momento o Atlético
teria um custo para bancar recebendo menos na Série B. Só que o interesse do Atlético, existem negociações, interesses da Europa, e o interesse do Atlético é negociar em definitivo o jogador para a Europa, lucrando muito. Porque o Atlético pagou 2 milhões de dólares no Esquivel agora há pouco pelo União Santa Fé, no ano passado. Então, assim, se conseguissem vender agora, provavelmente vão vender por mais. Então, apesar de eu gostar muito mais do nome do que o do Marçal, tenho que dizer também que seria um custo muito maior, né? E na teoria, esse lateral, que seria o Esquivel, a gente já tem, que é o Fuentes, né? A gente já foi buscar o Fuentes na Colômbia no meio do ano. Então é isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal.